Vamos fazer uma viagem no tempo, até à América colonial, muito antes de ser os Estados Unidos que conhecemos. E vamos falar de uma revolução. Mas atenção, não foi uma revolução com armas. Foi uma revolução na fé, nas ideias e nos corações das pessoas. Chama-se o Grande Despertar. Vamos perceber como é que isto mudou tudo. Pensem nisto por um segundo. E se, de repente, a religião deixasse de ser uma coisa séria e silenciosa e se transformasse num evento? Um espetáculo emocionante, cheio de paixão, que atraísse multidões para o meio do campo. Parece uma ideia do século XXI, não parece? Pois bem, foi exatamente isto que aconteceu na América há quase 300 anos. Antes desta mudança toda, no início do século XVIII, ir à igreja era... Bem, sejamos honestos, um bocado uma seca para muita gente. Os sermões eram longuíssimos, muito intelectuais e parecia que a emoção tinha de ficar do lado de fora da porta. Sentia-se que faltava ali qualquer coisa, uma ligação real. Pois bem, essa coisa que faltava apareceu, e apareceu em grande. Uma onda de energia religiosa varreu as colónias, transformando completamente a maneira como as pessoas viviam a sua fé. De repente, o que importava não era só o que se pensava, mas, acima de tudo, o que se sentia. A palavra-chave para percebermos tudo isto é avivamento. Pensem nisto como um reacender da fé. A ideia não era apenas seguir as regras da Igreja, mas ter uma experiência pessoal, individual e tão forte com a fé que mudava a vida de uma pessoa por completo. E é aqui vem a parte que mudou mesmo as regras do jogo. A mensagem desta nova onda era, para a época, chocante. Dizia que a salvação não estava reservada aos ricos, aos mais educados ou aos mais poderosos. Estava ao alcance de todos, do agricultor mais simples ao comerciante mais rico. Uma mensagem profundamente democrática. Claro que uma revolução destas não acontece do nada. Precisava de protagonistas, de figuras carismáticas, quase como as celebridades ou os influencers de hoje em dia. E foram eles que pegaram nesta chama e a espalharam por toda a América. Um dos primeiros grandes nomes foi Jonathan Edwards. A ideia dele era muito clara. A fé não é para ser só pensada, é para ser sentida. Contudo, tinha de ser uma experiência intensa que nos abanasse por dentro. Os sermões dele eram tão poderosos que foram eles que deram o pontapé de saída para este avivamento. Mas olhem, se o Edwards foi a faísca, o homem que trouxe a verdadeira explosão foi outro. Um inglês chamado George Whitefield. Ele tinha um talento inacreditável para falar para multidões. E estava prestes a atravessar o Atlântico para levar este movimento a um nível nunca antes visto. 20.000 pessoas. Parem um bocadinho para pensar neste número. 20.000 pessoas a ouvir um único sermão. E claro, isto sem microfones, sem altifalantes. A voz dele era tão potente que há histórias de que o famoso inventor Benjamin Franklin chegou a fazer cálculos para medir até onde é que o som chegava. O Whitefield foi muito provavelmente a primeira grande celebridade da América. Então qual era o segredo dele? Como é que ele chegava a tanta gente? É que o Whitefield era aquilo que se chama um pregador itinerante. Ou seja, ele não ficava parado numa igreja. Nada disso. Ele andava a cavalo, de cidade em cidade, de colónia em colónia, a espalhar a sua mensagem. Foi este método que ajudou a unir o movimento. Com estes novos pregadores e estas novas ideias, a própria prática religiosa começou a mudar. E mudou literalmente de sítio. Deixou de estar fechada nas igrejas e foi para a rua, para o meio das pessoas. Vamos ver como é que isso funcionava. As cerimónias tornaram-se muito mais vivas e acessíveis. De repente, havia sermões em qualquer lugar onde as pessoas se pudessem juntar. A música também mudou, com hinos simples que todos conseguiam cantar em conjunto. E, talvez o mais importante, o público já não era passivo. As pessoas eram incentivadas a participar, a rezar em voz alta, a expressar a sua fé ali mesmo, sem filtros. E as reações a tudo isto? Bem, eram intensas. Mesmo muito intensas. A paixão era tanta que era comum ver pessoas a chorar, a gritar, algumas até desmaiavam, completamente levadas pela experiência emocional. Para quem acreditava, era o sinal de uma transformação espiritual a acontecer em tempo real. Claro que nem toda a gente gostou disto. Uma mudança tão radical ia obviamente criar conflitos e divisões, mas foi precisamente desses conflitos que nasceram também novas instituições que acabaram por moldar o futuro da América. A sociedade dividiu-se basicamente em duas equipas. De um lado, as velhas luzes, eram os tradicionalistas, defendiam a ordem, a autoridade da igreja estabelecida e olhavam para este novo movimento como uma confusão, uma desordem. Do outro lado, as novas luzes. Estes eram os fãs do avivamento, que abraçavam a emoção e a experiência pessoal.
Esta divisão obrigou as pessoas pela primeira vez a terem de escolher o seu próprio caminho religioso. E sabem o que é que saiu desta discussão toda? Uma coisa que se calhar ninguém estava à espera. Universidades. Sim, a sério. Para garantir que as suas ideias não morriam, as novas luzes precisavam de formar os seus próprios líderes. E foi assim que nasceram algumas das universidades mais famosas do mundo hoje, como o Princeton. O fervor religioso acabou a impulsionar a educação superior. Mas o alcance deste movimento foi ainda mais vasto. Aquela mensagem radical de que todas as pessoas eram iguais perante Deus foi pregada diretamente à população escravizada, sobretudo no Sul. Pela primeira vez, milhares de africanos e afro-americanos converteram-se ao cristianismo, encontrando nesta fé uma mensagem de dignidade humana e de esperança no meio de uma realidade terrível. Ok, então, no fim de contas, o que é que ficou disto tudo? O Grande Despertar não foi só um momento de fervor religioso que depois passou. O seu impacto, as suas ondas de choque, sentem-se na cultura e na identidade americanas até aos dias de hoje. Este primeiro grande despertar abriu a porta a outros que vieram depois e que inspiraram grandes movimentos por mudanças sociais. Mas, se calhar, o legado mais forte de todos é a ideia de que a fé é uma escolha pessoal. A diversidade religiosa e a liberdade de consciência, que são tão importantes nos Estados Unidos, têm aqui as suas raízes. Portanto, para resumir, este movimento foi muito mais do que apenas religião. Ao ensinar as pessoas a questionarem a autoridade dos ministros da Igreja, estava a dar-lhes ferramentas para, mais tarde, questionarem a autoridade de um rei. Ajudou a criar uma identidade partilhada entre as colónias, que antes viviam muito separadas, e, acima de tudo, deixou a ideia de que a religião é uma escolha de cada um. Fica a questão, para pensarmos um bocadinho, quantas das ideias que hoje damos como garantidas, a liberdade de escolha, o direito a questionar quem manda, podem ter tido a sua semente não num grande debate político, mas num sermão apaixonado, gritado a plenos pulmões no meio de um campo há quase 300 anos.